Não. Uma palavrinha, né? Tão curta, tão simples. Mas, para muita gente, ela parece carregar um peso gigantesco. Beleza, então vamos fundo nisso. O que faz essa palavrinha, que só tem 3 letras, ser uma das coisas mais difíceis de se falar? Pensa naquelas situações super comuns. A pessoa está exausta, sem energia nenhuma, mas aí chega um convite e o que sai da boca? Sim, claro! Ou então, quando alguém pede um favor. A agenda tá lotada, não cabe mais nada, mas a pessoa se pega falando, claro, pode deixar comigo. E tem também aquela de pegar para si uma responsabilidade que nem é sua, né? Tudo para não ter que lidar com um climão. Poxa, são situações que vão combinar muita gente conhece de perto. Ok, mas o ponto central aqui é o seguinte: o problema, na verdade, não está na palavra não. O problema está naquilo que a gente imagina que vai acontecer depois que a gente fala. Todo aquele desconforto, aquela ansiedade, isso tudo acontece na nossa cabeça, muito antes de qualquer coisa ser dita. É uma verdadeira batalha interna. Então, vamos entender melhor como isso se forma. Que medos são esses, afinal, que travam a gente? Essas perguntas rodam na cabeça de quase todo mundo, né? É aquele diálogo interno que a maioria das pessoas tem e ele é todo movido por esse medo de quebrar a harmonia do grupo, de criar um problema. E olha, isso tem uma raiz bem profunda. Desde pequenos, a gente aprende que para viver em grupo tem que cooperar, tem que ser flexível. O sim vira quase que um passaporte para ser aceito, enquanto o não parece um risco enorme. E para a gente entender isso de vez, a gente precisa falar de um conceito da psicologia que é chave aqui, a persona. Foi o psicólogo Carl Jung que falou da persona como essa máscara que todo mundo usa. Ela é super útil para a gente conviver em sociedade, claro, mas ela também pode se tornar uma armadilha. E essa persona ela acaba assumindo uns papéis que a gente conhece bem, né? Tipo, tem o bonzinho, que agrada todo mundo, tem o resolvedor, que está sempre ali para apagar incêndio, e tem o pacifista, que foge de qualquer briga. Aí é que tá o pulo do gato. Quando a gente se identifica demais com esse papel, com essa máscara, dizer não deixa de ser só negar um pedido. Começa a parecer uma traição ao nosso próprio personagem, quase como se estivéssemos traindo quem a gente é. Só que essa fusão toda, ela tem um preço. E não é um preço que se paga para fora, não. É um custo interno e bem alto. Pensa bem, é uma briga constante. De um lado, as expectativas dos outros, do mundo, pedindo tempo, pedindo energia. Do outro lado, tem o próprio corpo e a mente da gente pedindo, às vezes gritando, por uma pausa. Cada sim que a gente fala por obrigação é como ignorar essa voz interna, essa necessidade básica. E o resultado disso, emocionalmente, é curioso. A frustração, aquela raivinha, ela não vai para a pessoa que pediu o favor. Ela se volta contra a gente mesmo. É um ressentimento por ter se deixado de lado de novo. Mas e se a gente pudesse dar um novo significado para tudo isso? É exatamente aqui que o jogo começa a virar. Olha só que interessante a transformação do não. Ele começa aparecendo uma coisa para fora, né? Dizer não para alguém. Mas, na verdade, ele se revela um ato poderoso para dentro. Não há só negar algo, é afirmar um limite. E o mais importante, no fim das contas, é um gigantesco sim para si mesmo, para aquilo que é essencial para a gente. E aqui está a grande virada de chave. Ao contrário do que o nosso medo grita para a gente, colocar limites não afasta as pessoas que importam. Pelo contrário, os limites, na verdade, mostram quais relações são de verdade, quais são fortes o bastante para respeitar quem a gente é de fato. E o resultado prático disso é um ganho de energia. Pensa só, toda aquela força que era gasta para sustentar esses personagens, essas máscaras, ela finalmente volta para a gente. Volta para o centro de quem a gente realmente é. Então, no final das contas, a reflexão que fica é essa. Será que a gente está sendo fiel àquilo que reconhece como verdade aí dentro? Porque lá no fundo, cada não sincero que a gente consegue dizer para o mundo é, na verdade, o sim mais importante e necessário que a gente pode dizer para si mesmo.